uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. Nós temos, nós seres humanos, certos instintos básicos que nos ajudam a viver. Talvez seja o mais forte, o mais importante de todos, que é o instinto de sobrevivência, que nos faz ter apego à vida, lutar por ela, defendê-la a todo custo. Entretanto, há pessoas que se suicidam, que se matam. Elas tiram de si mesmas a oportunidade de viver. Muitas vezes o suicídio ele vem na ilusão que a pessoa tem de solucionar uma dificuldade na vida dela. Nem todas as pessoas têm os recursos emocionais, psicológicos, espirituais para enfrentar uma situação grave de crise onde aparentemente não existe uma saída. Tem algumas pessoas que suportam muita frustração e vão adiante. Quantos países são destruídos na guerra? E depois as pessoas se reúnem e daqueles destroços elas conseguem reconstruir as cidades e seguem na lei de progresso. Outras pessoas, dizemos que fazem tempestade em copo d'água, quer dizer, elas têm baixa resistência à frustração. A literatura espírita é muito rica e esclarecedora quanto à situação dos espíritos. Se as pessoas, todos nós, tivéssemos desde a escola essas lições na nossa escola, as pessoas já teriam essa informação, esse conhecimento e teriam a sabedoria de refletir que o suicídio não é uma solução. Muita gente acha o suicídio um ato de covardia, mas ele é basicamente um ato de desespero. Nós estamos vendo que as estatísticas afirmam que está aumentando o número de suicídios na nossa sociedade, principalmente entre os jovens e os adolescentes. Podemos imaginar, não é? Pais que veem um filho na flor da idade se suicidar. Será que o viver está ficando difícil demais? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma resposta muito importante, quando diz que o modo de encarar a vida, né, que o Espiritismo, por exemplo, oferece, dando ideia da imortalidade da alma. A alma não morre, a alma reencarna. Enfim, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, nós temos respostas do Espiritismo muito seguras e temos construído a nossa fé raciocinada com base nisso. Algumas religiões nos dizem que quem se suicidou fica condenado para sempre, sem remissão. São as penas eternas. Porque eles dizem que o suicídio é um pecado mortal. É uma ofensa à divindade. E é por isso que é tão importante. Mas aqui, pensando entre nós, Deus não nos manda perdoar
Aqueles que nos ofendem e que nos maltratam, Deus quer que nós perdoemos aos nossos adversários, aos nossos ofensores. E Ele mesmo não perdoará aos seus filhos? Certamente que sim. É como chegamos à conclusão, analisando, não é? Deus é ainda melhor, certamente, do que nós. Mas é que Deus é justo. Ele tem de dar a cada um segundo as suas obras. Não foi o que Jesus nos ensinou? A cada um segundo suas obras. Então, o ato mau do suicida terá de ter no além consequências más, infelizes. Essas consequências vão variar muito. Depende das causas que levaram a pessoa ao suicídio, e também serão consideradas todas as circunstâncias, aquelas atenuantes e as agravantes. As informações que nós temos é de que durante um certo tempo o espírito fica sob um impacto doloroso porque ele interrompeu uma encarnação. Esse é um fato. E ele fica numa situação, digamos, desconfortável espiritualmente. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser solucionado, porque, com o passar do tempo, há um socorro espiritual, ele recobra aquela sua situação da normalidade, vai fazer um diagnóstico da sua vida, vai repensar bastante sobre o que ele cometeu e vai ficar aguardando uma próxima encarnação, onde ele vai poder cumprir com um grande projeto que é passar inteiramente pela encarnação sem maior dificuldade. A gente sabe da espiritualidade que alguns espíritos já repetem esse comportamento durante muitas encarnações e eles acabam criando como se fosse um reflexo, um mecanismo atávico. E eles tendem a pensar nessa possibilidade com recorrência durante todas as encarnações. Às vezes, a espiritualidade precisa de um trabalho a longo prazo para interromper esse processo de reencarnes seguidos por suicídio. Nós temos o intercâmbio mediúnico, nós empregamos a mediunidade. E aí podemos observar o lado de lá da vida, colher informações sobre o que se passa no além, no plano invisível. E aí nós vamos observar que para o suicida, o sofrimento começa logo após a morte do corpo. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa está programada para viver 60 anos e ela comete o suicídio aos 40 anos, faltavam 20 anos e ela tinha energia vital para 20 anos. No corpo físico, essa energia vital, ele se dissipa mais rapidamente, por causa da densidade do corpo, do que no extrafísico. Então, se demorava 20 anos para ela desencarnar, ela ainda tem essa quantidade de energia, ela pode ficar 20, 30 anos fora do corpo, 40, 50, até dissipar toda essa energia. O espírito do suicida pode se sentir sempre caindo, se ele se jogou de uma altura para morrer. Ele pode se sentir sufocando, ou sangrando. Então é um sofrimento muito grande. É como ele se sente. É aquela impressão fortíssima, última, que ele guardou consigo. Mas existe sempre um auxílio nas regiões dos suicidas, daqueles que sofrem. E é quando eles se perdoam. O problema é o nosso julgamento, ou como diria o materialista Freud, o nosso sensor interno, que é pior do que o sensor da sociedade. O que o suicida estiver sofrendo no plano espiritual acabará por promover em seu íntimo benéficas modificações. Nós amadurecemos com as experiências que enfrentamos. Aqueles efeitos maus que o suicida provocara irão se esgotando e ele poderá começar a sua recuperação. Ele vai receber ajuda, orientação dos bons espíritos, que vão orientá-lo para ele saber enfrentar e superar as tristes consequências daquele seu ato infeliz. Divulgar a doutrina em todos os níveis, né? Nos meios de comunicação,
os princípios básicos da doutrina, da imortalidade da alma, da existência de Deus, da reencarnação, da comunicabilidade entre os mundos, tudo isso precisa ser divulgado em todos os meios possíveis. O livro tem que correr, cumprindo o seu papel, os jornais, as revistas, para que a gente tenha certeza, né, desses princípios que são um antídoto contra o suicídio e a loucura. Portanto, a divulgação da sobrevivência do espírito é que vai impedir que as pessoas tentem essa fuga, porque já estarão conscientes de que a alma não morre, portanto, não adianta nós matarmos a matéria, porque a alma é imortal. Então é muito importante que a pessoa busque ajuda. Busque ajuda tanto na psicologia, busque ajuda na medicina e principalmente numa casa espírita ou olhando para a espiritualidade, vendo as belezas que nos aguardam se deixarmos o ritmo natural das coisas. Então ela tendo consciência disso, de que é imortal, das vidas sucessivas, que ela tem outras existências para reparar o que está acontecendo e ser feliz, que ela não vai permanecer eternamente naquela condição. Ela vai sair daquilo e vai se aperfeiçoar, porque nós estamos destinados à felicidade. Qualquer um de nós poderá entender que o melhor é não se suicidar, para não cair em maiores e desnecessários sofrimentos, porque senão depois vai ter que recomeçar tudo, com a situação ainda mais agravada. Mas há pessoas que estão sofrendo muito. Este mundo é um planeta de provas e expiações, então às vezes há pessoas que estão sofrendo bastante. Mas o Espiritismo repete para estas pessoas que sofrem tanto o amoroso convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, leve o meu fardo. Gostaria de concluir com uma poesia que me foi inspirada certa vez. Dei-lhe o nome de Fiat Voluntas Tua, seja feita a tua vontade. Como quero, Senhor, que a vida corra, assim a vida corra para mim. Na solidão, qual galé em masmorra, entre amigos, quais flores num jardim. E enquanto o seu amor a mim socorra, livrando Abel, desfazendo Caim, para que brilhe a luz e a sombra morra, bendirei seu amor até o fim. Que me sei, pobre alma imperfeita, pensa ao vício, ao ócio ainda feita, vela solta em mar de treva e aflição. E o amor de Deus é o leme dessa nave, a estrela guia, o zéfiro suave, que a conduz e leva à salvação. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras.